E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, emocionado. Temos celebridade na área. Elizabeth Rodrigues, executiva de RH, mais de 20 anos de experiência. Veio pra falar de treta. Bem-vinda, Beth! Nossa, eu que tô aqui super orgulhosa. Celebridade, já tô me sentindo com vocês, então. Tamo junto. Contava os dias pra fazer parte desse caos corporativo. Que alegria. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa, porque a conversa vai ser muito boa. Vamos falar sobre as tretas que rolam nos ciclos de avaliação de desempenho. Tá preparada? Tá preparado? Estamos começando. Roda a vinheta. Vamos lá. Bom, se você ainda não avaliou ninguém, com certeza você já foi avaliada, já foi avaliado. E a Beth Rodrigues, com mais de 20 anos de experiência no setor de RH, principalmente das áreas de grandes indústrias, né? Ela com certeza já viu muita treta rolando. Beth, o que mais pega nessa hora do ciclo de gestão de pessoas? Eu acho que o que mais pega na hora é o efeito surpresa. Quando o colaborador ou colaboradora sai de lá com cara de ué. Cara de ué é, tipo, parece que não conecta, parece que não faz sentido, parece que não me falou isso o ano inteiro e veio me falar isso agora. Então, essa história de vou falar disso uma vez por ano. E acho que tem uma questão também interessante, que é que muitas vezes a avaliação de desempenho pode ser marcada surpreendentemente também para a pessoa, né? Porque tem gente que fala assim, chegou a hora da tua avaliação de desempenho, pega tuas coisas, vem sentar aqui que eu vou te dar a tua nota. Então acho que tem a questão da própria avaliação em si e da surpresa que ela traz junto, né? Super gosto do que você tá falando, que é quase o passo zero que a gente fala quando vai recomendar como se preparar para fazer uma boa avaliação de desempenho. Precisa marcar, né? Tanto o gestor precisa estar preparado quanto a pessoa, porque o emocional afeta qualquer coisa, claro, né? O líder, ele pode ir lá sem estar preparado, mas a pessoa também, se ela não está preparada, a primeira, eu acho que sensação é sempre negação, é sempre resistência. Então a gente precisa estar emocionalmente. Aquela coisa, vamos comigo um pouquinho ali na minha sala? Quem não ouviu isso, né? Dá um gelo na Vamos um pouquinho na minha sala, preciso falar com você. Não, pega seu caderninho. Se for no momento ainda, vai lá, né? Porque você já resolve na hora. E se for assim, mais tarde eu preciso falar com você. Nossa, aí o coração fica, né? Mata a pessoa, mata. Mas você sabe que tem uma coisa também que eu acho que, eu não sei dizer, talvez a Beth tenha alguma dica, mas se a avaliação de desempenho é marcada com muita antecedência, eu acho que eu também ficaria muito ansioso. Tem muita gente que fala, olha, daqui a um mês a gente vai fazer a avaliação de desempenho. Eu vou ficar pensando, eu vou ficar me preparando. Eu não sei se é bom também, né, Beth? Eu acho que eu quero quebrar um primeiro paradigma aqui, se tudo bem. Eu não gosto do nome avaliação de desempenho. Boa. Maravilha, como deveria se chamar? Vamos rebatizar esse troço. Vamos rebatizar. Não, eu gosto de diálogo de performance, é o nome que eu gosto, porque diálogo você permite que as duas pessoas falem, é um processo contínuo. Avaliação é uma coisa meio prova de escola. É muito prova, é sim ou não, passei ou não passei, é de 0 a 10, ou é, sei lá, é uma nota, e uma nota ela é presa no tempo. Eu não gosto de avaliação porque parece um evento perdido no tempo. É verdade. Né? Então, eu gosto, se for o nome corporativo que eu gosto mais é gestão de desempenho. Porque gestão a gente cuida, né? Gestão, ela tem um output e tem alguma coisa que eu vou fazer com isso. Exatamente. A avaliação é só um check no tempo. E você acha que as empresas fazem alguma coisa com os resultados das avaliações de desempenho? Sincerona, hein, Beth? Ou Sincerona. É só formalidade, tem que fazer porque meu chefe tá mandando. Sincerona. Bons líderes fazem. Eu acho que assim, tem várias gente, então deixa eu voltar um pouquinho do que a gente tava falando, aquela história do marco no marca. Acho que a grande maioria das empresas já tem ciclo de desempenho, né? Que é aquela história de uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, eu vou falar do teu desempenho. Então esse pode marcar. Eu acho que, de fato, esse pode marcar porque todo mundo espera. Esse ciclo de desempenho, onde a gente vai falar ou do ciclo do trimestre, ou do ciclo do semestre, ou do ciclo do ano. Né? E já é um processo mais corriqueiro nas organizações, está tudo bem. Agora, numa empresa já de uma cultura de performance e gestão de desempenho, que isso é de dia a dia, aí não precisa realmente. Aí assim, posso falar com você um minutinho? Você tá no... Sim, pede... essa é uma outra coisa que eu gosto. Quando se pede licença. Se pode.
né? Porque às vezes não pode. Às vezes não é o melhor momento. Então, pedir licença para falar de mim, o gestor pedir licença para falar da pessoa é super importante. Né? Interessante. Porque daí você abre também conversa pro diálogo. Se não fica, eu sei, você me escuta. Se eu sei, você me escuta, a pessoa já entra para aquele lugar se sentindo, eu tô numa posição aqui de que posso fazer nada, né? Eu só escuto. E na verdade a única pessoa que pode fazer alguma coisa é ela mesma, né? Ela mesma, assim. A pessoa é responsável pela própria carreira. Total. E se ela não se sentir dona ou proprietária daquilo que foi dito, goste ou não, aí vira um ponto no tempo. E vira treta. Deixa eu te perguntar, você começou falando sobre se planejar para fazer a avaliação de desempenho, né? O líder, você acha que ele deveria também se planejando, conversar com outros pares, ou até o chefe dele, falar, eu vou avaliar o Alberto daqui uma semana. Deixa eu te explicar um pouco o que eu vou falar para ele. E queria te ouvir. Você acha que eu vou fazer até uma provinha, sabe, uma simulação? Você acha que o líder ele deveria compartilhar isso com os pares ou até falar com o gestor? Ou ele teria, isso faz parte da prerrogativa dele, não incomoda ninguém com isso, vai lá e resolve essa fatura? Gosto, tô dando risada aqui porque eu já tô lembrando de tretas. A gente gosta, queremos ouvir. Queremos ouvir as tretas. Não, eu gosto disso porque uma avaliação normalmente ela é 360, senão eu só vou passar o meu pedaço da história, né? Eu acho que o pedaço da história ele é um pouquinho mais amplo e te ajuda também a treinar como o outro vai ouvir. Mas aquela história que fala, quando o líder vai dar feedback pra alguém, falaram de você, né? É horrível. É muito isso, aí vira treta. Vira treta. Porque não é pessoal. Sim. Né? Eu escutei, Não, eu terceiriza, interpretei, né? terceiriza a Falaram responsabilidade. Exatamente. Né? Aí a pessoa sempre vai perguntar quem, aí vai dar o tom de fofoca. Virou treta. Virou treta. Agora, durante todos esses anos à frente de departamentos de RH de grandes empresas, conta aí, que treta que você já viu, hein? Qual foi a pior? Nossa, eu não gosto... Aliás, acho que depende muito, mas os painéis de desempenho, agora não é nem na relação um com o outro, assim, é na relação de gestão de desempenho da organização, onde realmente a gente tem normalmente os 9 box, né, onde fala quem tem alto desempenho, quem é talento, etc. E a gente acaba vendo 80% das pessoas lá são talentos. São alta performance. Todo mundo bem. São alta potência. Todo mundo bem. A empresa não bate o objetivo e tá todo mundo bem. Isso, aí tá as duas tretas. A empresa não bate o objetivo, não faz o resultado do ano e 80% tem alto desempenho. Aí a outra, também, 80% da empresa tem alto desempenho e daqui a pouco eu preciso desligar 30%, porque não tinha um desempenho também. Baita treta. Então outra, né? Assim, aí você não tem a justificativa para fazer o desligamento, né? Porque se na avaliação a pessoa tá indo bem, se a avaliação dela é boa, ela é surpreendida com um desligamento. Quer dizer, a empresa não tem como justificar isso. Não faz sentido, né? Não, eu acabei de... Assim, na figura de colaboradora, eu acabei de receber uma ótima avaliação. E você So desligada? what, né? O que tá acontecendo? Exatamente. Mas isso eu acho que é muito tendencioso. Uma, pela própria pessoalidade das relações, né? Assim, todo mundo fala que o brasileiro, que o latino, ele é muito pessoal na relação, ele é muito carinhoso, ele é muito gentil, é difícil de assertivo. E em essência, né? Acho que serve muito para outras coisas não ajuda tanto a ter conversas mais corajosas. Ai, Beth, São mas eu preciso botar uma pimenta aí. Vai lá, são carinhosas, mas podem ser corajosas. Mas eu acho, não sei, vamos ver se a minha pimenta pega ou não pega. Eu acho o seguinte, que é muito menos porque a intenção é ser carinhoso, a intenção é ser cuidadoso com o outro, e muito mais por medo da consequência dessa sinceridade. Sabe? Parece que a pessoa não tem coragem de chegar pro outro e falar assim, olha, você não está mandando bem por esta razão e esta razão, e isso depois tem alguma consequência pra quem tá falando. É muito mais por isso do que por cuidado com o outro, saca? É muito mais uma preocupação consigo mesmo do que com o outro. Essa é a percepção que eu tenho. Eu gosto. O Marcus Buckingham, né? Eu gosto. A questão da falácia do feedback. Um dos artigos, aliás, nossos telespecs
Quem não leu ainda a Falácia do Feedback é um dos artigos mais lidos hoje. Aliás, segundo, né? temos podcast sobre isso. Fizemos um episódio ou uma temporada inteira sobre feedback. Sobre a falácia do feedback. Sobre quem tá dando do que quem tá recebendo. Exatamente. Não, eu acho que tem muito, vai ficar chateado comigo. Sim. Vai perder a relação de respeito, vai me queimar. É a única chance que eu tenho pra, sei lá, de alguma forma Quero ficar bem na foto. Concordo contigo, acho que é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Né? Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, ou consegue, é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Assim. Agora, Beth, uma pergunta técnica. A gente fala avaliação de desempenho, mas me remete, por exemplo, a olhar desempenho da pessoa. Se ela vendeu ou não vendeu, se ela cumpriu os combinados, os KPIs. Mas você acha que a avaliação de desempenho também é um momento para avaliar aderência à cultura, comportamentos, colaboração, se a pessoa contribuiu ou não? É desempenho e orbita outras coisas ou é só KPI? A grande maioria das empresas já olha desempenho como essa combinação de comportamento, valores, aderência, fit cultural, mais metas específicas. Então, a grande maioria das organizações já olha desempenho com esse combinado dessas coisas. Claro que umas vão olhar mais para uma coisa, outro vai olhar mais para outra. E quando a gente vai fazer essas grandes matrizes de calibragem, aí sim a tendência é olhar muito mais para performance meta do que para performance sob a perspectiva de aderência cultural. Ótimo. Aí sim tem a tendência de olhar muito mais para entrega real e concreta. E você acha isso bom ou ruim? Eu acho que ele precisa, mas o equilíbrio é o que faz. O equilíbrio ao longo prazo é o que faz a diferença. Ajuda, porque afinal de contas é uma conversa, né, que você está tendo, então acho que é legal mesmo, né? É porque também não adianta, acho que as duas coisas, né? Não adianta só olhar para desempenho se esse desempenho está sendo entregue de um jeito que não é legal, sustentável de longo prazo. Né? Então, assim, a pessoa tá meio fora, né? O peixe fora d'água, o cara que chegou não se adaptou, que não vai ser longevo, porque não combina com aquela organização. Eu já vivi isso, inclusive. Até dando um depoimento pessoal, eu fui surpreendido uma vez, eu trabalhava num banco e eu achava que a minha avaliação de desempenho ia ser incrível. E quando eu fui para minha conversa com o meu chefe, ele falou assim, sua nota é 2, de 0 a 5, né? Eu falei, mas por quê? Eu fiz 130% da meta. Eu falei assim, então, mas você está fazendo sozinho, você não está compartilhando com ninguém, você não está colaborando. Você parece um cavalo desembestado, vendendo, entregando, e você não está criando relação com ninguém. E você não achou incrível ouvir isso? Naquele momento não, né? Na hora você não desce. Não, porque meu bônus foi super Seu bônus afetado. depende disso. Super afetado. Saí com raiva, desmotivado. E hoje, hoje para mim fez um baita sentido, né? Claro que depois de 20 anos que isso aconteceu, você fala, excelente. Mas eu também, se eu pudesse voltar no tempo, eu falei, mas por que você não falou isso antes, bonitão? Isso. Agora que eu entreguei 120% e na hora de me pagar, você vem falar isso? Então eu acho que ele poderia ter me trazido. E hoje ainda acontece muito nas empresas. Então, talvez para evitar tretas na avaliação de desempenho, pequenos feedbacks, pequenos rituais de feedback ao longo dos ciclos poderiam ajudar? Super, poderiam ajudar. Na realidade, já deveriam ter acontecido, na realidade. Mas deixa eu falar, acho que para evitar treta, acho que essa empresa precisa deixar bem claro o que é desempenho aqui. O que é desempenho. O que é desempenho aqui, é o que e é o como. Né? Se tiver o como vale mais que o que, ok. Se tiver o que vale mais com o como, deixa isso claro. Mas precisa falar o que é desempenho. Porque senão é um pouquinho do que o Alberto falou. Eu achei que eu tava, né? Rei das galáxias. E não tava, porque não era só esse lugar que a empresa tava olhando. Que a empresa tava certa, hein? Tava. Tenho certeza que uns 5 anos depois ele agradeceu. Foi difícil na hora, né? Porque tava, inclusive, um dos problemas da avaliação de desempenho, quando você está indo super bem, você já começa a contar com a grana que você vai ganhar, né? Eu vou tirar nota 5. Você se autoavaliou e fez até dívida. Olha uma treta também, né? Aliás, por falar em treta, o que você já viu alguém desmaiando na hora da avaliação de desempenho? Sair na mão. Já viu alguém sair na mão? Chorar. Você já viu? Não, VV não. É claro que quando a gente estuda caso, né? Quando vai dar treinamento de liderança, a gente cria esses casos. E se, né? Uma delícia. Então a gente faz roleplay, né? Uma delícia fazer roleplay pra ver como que o líder lida com uma pessoa mais agressiva, com uma pessoa mais melindrosa. Mas o choro, sim. Às vezes um choro desmedido, que ele nem é eventual. Né? Assim, ele tem coisa por detrás. Não é da avaliação pela avaliação. Talvez seja um problema familiar, e eu já vivi isso. É um problema familiar que a pessoa está tendo,
que aquela avaliação de desempenho caiu naquela hora, já estava com a autoestima super afetada, seja por um problema de casamento, seja por um problema de doença com o filho, seja uma insegurança pela continuidade do emprego, né? Porque quando você tá com um problema familiar, a tua insegurança super aumenta, né? Sim. E aí veio uma avaliação não tão favorável, é só o pingo, né? A gota d'água. Aí vira um choro desmedido, que ninguém entende por que aquela reação. A gente sempre fala, né, de liderança humanizada, de proximidade, da necessidade desse líder dedicar um tempo para suas pessoas e saber o que está acontecendo. Total. Então, assim, se a pessoa está enfrentando um problemão particular, claro que na medida respeitando toda a medida necessária do respeito à intimidade dessa pessoa, mas minimamente saber o que está acontecendo, se a pessoa está passando por uma fase difícil, isso é muito importante. E se ele tivesse essa visão, esse feedback, consequência da avaliação de desempenho, já seria mais cuidadoso, né? Então a proximidade evitaria essa treta. A proximidade evitaria muito, mas eu até acho que a proximidade evitaria, mas muitas vezes a própria pessoa não gosta, ela não se abre nesse lugar. Às vezes o próprio líder pode ter essa relação, mas não. Mas o respeito de parar e falar assim, ok, vamos parar, vamos continuar. Eu mesmo já tive que parar conversas de desempenho para a pessoa beber água, respirar, se reorganizar mentalmente, vai no banheiro, toma um café, quer voltar agora? Tem gente que quer voltar. Tem muita gente que prefere amanhã, mas o preferir amanhã às vezes vai dar uma angústia. Eu não vou dormir à noite, né? Que às vezes a pessoa prefere voltar no dia. E você já chorou junto? Eu já chorei junto. Já. Não, eu já chorei junto em processo de desligamento. Sim. Às vezes você tem que desligar pessoas que você tem um carinho tremendo como pessoa, mas tem um desempenho que vai além do que você gostaria, que é a organização. Todo líder tá lá também. Então, Beth, você acha que é interessante aproveitar a avaliação de desempenho para demitir ou para promover? É legal? Acho que aí é treta também. Treta, né? Eu acho que é recurso, mas não é o momento. Assim, no momento de uma tomada de decisão, seja qual for ela, não é um momento de feedback, nem de avaliação, né? O que aconteceu vai te ajudar a entender se a pessoa vai ser promovida ou se a pessoa vai ser desligada. Mas eu sempre falo pro líder, não é momento de dar feedback. Às vezes a pessoa quer. Eu já passei por casos de que a pessoa quer saber por quê. Sempre tem a pergunta. Da demissão, você disse. Sempre tem a pergunta do porquê. Sim. Então, assim, eu acho que dá pra ser breve, pra pessoa também não sair de lá com interrogação, porque daí é treta, se a pessoa também não entende. Mas se foi feito um ciclo de avaliação bem feito... Não é surpresa. Se ela foi recebendo feedbacks, no momento da demissão ela nem perguntaria. Por quê? Porque ela saberia, né? Então, acho que é um pouco disso. É que às vezes as coisas ficam... A gente sabe disso, que as coisas ficam ditas, mas não ditas, né? Meio nebulosas. Elas são ditas, mas não são ditas. No momento da promoção, eu gosto de que a pessoa entenda por que ela tá sendo promovida. E principalmente, às vezes, quando a gente usa essa promoção pro time, assim, isso é muito legal. E de entender, fulano de tal foi promovido por isso, porque eu acho que além do reconhecimento serve como um parâmetro do que se espera aqui. Se eu quiser ser promovido, o que eu tenho que fazer, né? E gera menos aquela sensação de injustiça, né? Porque eu acho que essa é uma outra grande treta do ambiente corporativo, quando eu fico comparando com o amiguinho do lado e eu não entendo por quê, e aí o elemento vira a comparação e não eu, né? Sou eu em relação a fulano de tal. Por que fulano de tal e não eu? Claro. Sim. Isso rola. Muito. Ô, Beth, você acha que existe isenção na avaliação de desempenho? Fala mais sobre isso. Isso foi uma resposta? Eu gosto da pessoa. Só pra eu entender, se eu confirmar se eu entendi a sua pergunta. A gente adora aquele meu funcionário. Olha, você sabe que, bom, todo mundo aqui me acompanha, sabe que eu sou jornalista, trabalhei mais de 20 anos em TV, repórter mesmo, e todo mundo fala que jornalista tem que ser isento. E aí, uma vez, eu fui dar uma palestra para um grupo de estudantes de jornalismo lá no Vale do Paraíba, e aí eu disse o seguinte: isenção não existe. O teatro ficou um silêncio. Os profissionais que estavam na mesa comigo quase se levantaram e saíram. Porque eu mandei a real. Eu acho assim, que qualquer informação que eu emita
que passou por mim, que passou pela minha experiência, que passou pela minha vivência. E pela tua emoção. Passou pelos meus filtros todos, passou pelos meus vieses todos. Ela não tem como ser isenta. Então, do mesmo jeito que uma reportagem não tem como ser isenta, no meu modo de enxergar, uma avaliação de desempenho tem como ser isenta. Adoro. Eu acho que é difícil tirar os nossos filtros, por isso que conversas ajudam, mas as conversas também elas podem ser direcionadas. Às vezes a gente vai para uma conversa tentando confirmar a nossa opinião, perspectiva, né? Então também ela também não é isenta. Então por isso que os comitês de calibragem eles ajudam muito. Quando você tem outras pessoas, eu acho que é muito importante as organizações fazerem, porque quando você tem outras pessoas olhando para o teu filtro e aí tentando sim colocar numa régua. Mas eu concordo contigo, gosto da pergunta. É muito difícil e a gente fala muito isso, assim. Normalmente, o funcionário que ele acaba se desenvolvendo mais, por que é aquele que você mais deu atenção? É, verdade. Né? Boa lição para a turma que está assistindo, hein? Que acaba sendo um viés, porque no final, aquele de maior potencial, alguém se desenvolveu mais, certamente porque, mesmo sem querer, ele teve mais atenção. Sem dúvida. Quantas lições bacanas Muita com coisa legal, Beth Rodrigues. Gente, eu saí daqui aprendendo muito. Imagina. Gostei dessa, hein? Eu vou me olhar agora pra ver essa tal de isenção. É isso aí. Muito obrigada por colaborar conosco, pra gente aprender um pouquinho mais sobre essas tretas da avaliação de desempenho, Beth. Eu muito agradeço. Fica o nosso papel sempre, né, nesse mundo corporativo de provocar e se provocar. É isso aí. E você siga o podcast Caos Corporativo, clica no sininho, manda pros amigos, pros inimigos, dá essa moral pra gente, Amanda. É isso. E semana que vem tem mais, a partir de 7 da manhã. Toda segunda-feira, não falha. A gente tá sempre junto com você. Acompanha a gente lá. Boa, obrigada, Beth. Obrigado, Beijo. Beth. Tchau, tchau. Fui!